essa transmissão, que o Senhor visite cada lar, visite cada irmão, cada pessoa e toque no coração de cada um, abençoe cada vida, transforme os corações, que o Teu Espírito haja de uma maneira maravilhosa em cada pessoa. Ó Deus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, que neste momento venhamos Te adorar em espírito e em verdade, e que o momento da pregação também seja edificante para a Tua glória. Ó Deus, fica conosco, eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos ler Salmos 148, livro de Salmos 148. Eu vou ler aqui até o versículo 7, que diz assim: Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele foram criados, e os estabeleceu para todo o sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos. Vou ler aqui só o final, o versículo 13 diz: Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Então façamos isso nessa hora. Louvemos ao Senhor. Engrandecemos o seu nome e vamos adorá-lo de todo o coração, porque ele é digno, ele é merecedor de receber toda a honra, glória, louvor e majestade. Ministério de Louvor. Boa noite, amados. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto online, para que nós possamos exaltar e louvar o nome do Senhor e buscá-lo sempre através do louvor. Vamos cantar. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. Coroa conquistar. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, eu te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero
mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Amém, irmãos? Que nós possamos sempre querer mais e muito mais do Senhor. Continuando ainda louvando a Deus de onde você está. Não sei se você está na sua casa, se você está em algum outro lugar, mas o importante é que você possa louvar ao Senhor. Vamos continuar cantando. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, mas quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe o teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Coração quebrantado. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe o teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém, irmãos? Ainda continuando a louvar, que o Senhor possa fazer derramar o seu perdão e a sua graça sobre nós todos os dias e sempre.
e que o Senhor possa sondar os nossos corações, nos conhecer, que somente Ele nos conhece. Vamos continuar cantando. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me guia, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sua glória o céu encheu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Amém, irmãos? Deus seja louvado sempre.
Louvado e exaltado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e todo o louvor. Antes de passar para a palavra, lembrar aqui mais uma vez que nós estamos em campanha de missões mundiais. Viva o poder de transformar, a divisa se encontra em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ou seja, o Espírito Santo nos dá poder, amor e moderação para cumprir a sua vontade, cumprir o ministério que ele tem para cada um de nós, nos levar a cumprir a nossa missão de evangelizar todos os povos. Então, contribua, ore. Se você se sentir chamado, vá ao campo missionário, seja ele qual for. E se quiser contribuir, procure os promotores de missões da nossa igreja. A irmã Celina, procure as tesoureiras da igreja. E sinta-se à vontade de contribuir com a obra de Deus. Meus irmãos, e todos que nos assistem, nós vamos meditar na palavra de Deus agora. E hoje eu vou falar, se Deus permitir, sobre o perigo do pecado. Ou seja, eu quero mostrar nessa mensagem o quanto o pecado é algo terrível, perigoso, traiçoeiro, poderoso e ameaçador. E mesmo nós sendo crentes em Cristo, nós temos que vigiar com relação ao pecado. Porque nós fomos salvos, fomos libertos da escravidão do pecado, mas ele ainda está lá no nosso coração, querendo tomar o controle de alguma área da nossa vida, querendo nos levar para o mal, nos desviar de Deus. É óbvio que o pecado não tem vontade, mas ele exerce essa força, essa pressão sobre as pessoas, principalmente quem não conhece a Cristo, mas sobre quem conhece também. Nós somos chamados, em várias partes da Bíblia, a vigiar e a ter cuidado para não tropeçarmos, para não cairmos, para não chegarmos a desobedecer a Deus e fazer algo que não agrade ao Senhor. Vamos ler aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 14. Tiago 1, 14. Diz assim a palavra de Deus: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus amado, quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, esse privilégio de pregar a Tua palavra. Pedir a Ti, ó Deus Santo e poderoso, nos abençoa, fala conosco. Senhor, edifica as nossas vidas, que o Teu Espírito venha agir de uma maneira poderosa em cada coração, nos transformando, nos levando a ser pessoas segundo o Teu coração. Nos ajuda, ó Deus, a vencer o pecado, a prevalecer contra ele, não cair em tentação, não cair nos nossos desejos, sermos seduzidos por eles. Nos dá sabedoria e nos ensina e nos capacita a vencê-lo, vencer o pecado, para que possamos andar de uma maneira santa e agradável a Ti. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto de Tiago, eu li aqui inicialmente para mostrar
como é poderoso o pecado e como ele age nas nossas vidas. Jesus disse que todo o mal procede de dentro do coração do ser humano. O mal não vem de fora, principalmente, mas de dentro. A nossa luta maior é contra a maldade que está dentro de nós. O diabo é mau e ele nos tenta e ele quer nos fazer cair, e ele faz isso tentando nos levar a ceder aos nossos desejos. Assim, caindo em pecado, como ele fez com Adão e Eva. A nossa luta principal é contra nós mesmos. É contra a nossa carne. Lá em Gálatas diz que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. E essa luta é constante nas nossas vidas. Nós vemos aqui nesse texto que diz que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Ou seja, o desejo carnal que há dentro de nós de fazer algo que não é da vontade de Deus. Esse desejo nos atrai, exerce uma força atrativa sobre nós, para que a gente faça algo que desagrada a Deus e agrade a nossa carne. E aqui diz que quando cada um é tentado pela sua própria cobiça, esta o atrai e seduz. É isso que ela faz, atrai e seduz a pessoa, para que a pessoa caia em tentação. Então, uma vez que essa cobiça foi concebida, preste atenção no processo. Uma vez que você cedeu ao desejo e pecou, seja qual for o pecado, quando essa cobiça é consumada, esse desejo, ela dá à luz o pecado. O pecado acontece de fato quando você cede ao desejo que há dentro de você. E como diz o texto, o pecado, uma vez consumado, ou seja, ele se instalando na sua vida e ali permanecendo, não havendo arrependimento nem mudança de vida, ele gera morte. O pecado gera morte. Como diz lá em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. É isso a consequência de quem vive no pecado, é escravo dele, foi dominado por ele e nunca se arrependeu e buscou o perdão de Deus por meio de Jesus Cristo, que morreu por nós para nos perdoar de nossos pecados. Então é assim que o pecado faz na vida de uma pessoa. Agora, eu li esse texto para servir de base e introdução para a nossa mensagem, mas eu quero mostrar aqui, lá em 2 Samuel, capítulo 11, pode abrir aí em 2 Samuel, capítulo 11, a gente vai ficar nesse texto agora. Eu vou ler aqui alguns versículos, porque eu quero mostrar como que o pecado faz isso. Dando um exemplo do que aconteceu na vida de Davi. Mostrando todo esse processo de dominação do pecado na vida de uma pessoa e a consequência que ele traz. Para que a gente nunca ou não venha cair nesse erro. E se cair, que a gente possa se arrepender. 2 Samuel, capítulo 11. Eu vou ler aqui alguns textos, alguns versículos para os irmãos. Acompanhe aí comigo, a partir do versículo 1. Eu não vou ler todo o capítulo, só destaquei algumas coisas. No versículo 1 diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo o Israel. Joabe era o chefe do exército de Israel. Davi era o rei de Israel. Que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Então veja o que estava acontecendo aqui. Israel estava em guerra, Davi mandou os seus exércitos, mas ele ficou no palácio. Ele não foi. E diz aqui que era um tempo em que os reis saíam para a guerra. Seu povo estava lá batalhando, lutando, e ele estava
muito tranquilo ali, acomodado no seu palácio, enquanto o povo estava em guerra. Ele ficou em Jerusalém. O destaque aqui é como que uma crítica sutil à atitude de Davi de ter sido negligente para com o seu exército, para com o seu povo, quando ele deveria estar lá na batalha. Isso apenas mostra como muitas vezes nós baixamos a guarda, como Davi, nos acomodamos em alguma situação, às vezes achando que já estamos muito bem espiritualmente, às vezes achando que não precisamos vigiar, que somos fortes, que não temos como cair em tentação, relaxamos nas coisas de Deus, relaxamos na busca a Deus e ficamos assim, como Davi, meio que acomodado e um pouco negligente com relação às coisas de Deus. E nós temos que ter muito cuidado, irmãos, porque como Deus disse para Caim, o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Ou seja, o pecado é como um inimigo que está à espreita o tempo todo, ali, dentro de nós. E um descuido seu, uma falta de vigilância, de sabedoria, ou um distanciamento de Deus, uma negligência espiritual, você pode cair na armadilha do pecado e, se não tiver cuidado, ser dominado por ele. E aí vamos ver o que aconteceu com Davi nessa situação. Versículo 2 diz: Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Davi viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, ela veio, ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então, olha só o que eu gostaria de destacar aqui para os irmãos. Davi estava ali, no seu palácio, levantou-se do seu leito, estava lá passeando, tranquilo, talvez não muito vigilante quanto à sua vida, e diante dele surge uma oportunidade de pecar, surge uma tentação, porque a tentação muitas vezes é assim, irmãos. Seja ela qual for, não apenas na área sexual, como foi o caso aqui. Essa história trata de um pecado de adultério e outros pecados que vieram depois por causa disso, mas o pecado pode ser em qualquer área. Eu estou falando aqui não especificamente de pecado sexual, não. Você, no momento que não está vigilante, aparece uma situação em que você é tentado. Veja só o que aconteceu com ele. Ele viu aquela mulher, a mulher muito bonita, e tomando banho nua, ou seminua, não sei, de uma maneira que o atraiu, que gerou nele um desejo, uma atração sexual por ela. Veja só que interessante, nós precisamos, irmãos, ter cuidado, porque o pecado não avisa quando é que ele vai tentar nos tragar. A tentação não avisa quando ela está chegando. Você precisa estar pronto. No momento que aconteceu isso com Davi, Davi se sentiu atraído por ela. Até aí, isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, qualquer ser humano normal. Especificamente falando de homem, né, do sexo masculino, o homem é muito atraído pelo olhar. E pode acontecer com qualquer homem dele ver uma mulher atraente e se sentir atraído. E principalmente numa situação surpreendente como foi essa aqui, em que a mulher estava tomando banho, isso pode ser mais forte ainda. Isso é coisa que a gente não tem controle, não tem como evitar ser exposto a certas situações que vão nos levar a pecar. E isso não só na área sexual. Alguém pode, de repente, se ver numa situação onde ele se sente tentado a beber, a se embriagar,
ou a mentir, ou ele vê uma oportunidade de enganar alguém e se dar bem, ou roubar, ou ser corrupto, ou fazer uma fofoca, passar a perna em alguma pessoa, fazer algum tipo de mal. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Situações aparecem na nossa vida. Nós não temos como evitar isso acontecer. Agora, a grande questão que aconteceu com Davi aqui foi o que a gente leu no texto de Tiago. A cobiça aparece, a cobiça do nosso coração, e nos atrai e seduz. Mas nós precisamos entender, irmãos, que nesse momento nós precisamos estar vigilantes e ter uma atitude muito importante. Qual é? No momento que a gente é tentado e a nossa cobiça nos atrai para fazer algo contrário à vontade de Deus, se você estiver vigilante, automaticamente você vai perceber a ameaça e você deve fazer o quê? Se desvie dela o mais rápido possível. Fuja, corra, vá fazer outra coisa, coloque a sua mente em outro lugar, o pensamento em outra coisa, o pensamento em Deus. Saia de determinado lugar onde você foi tentado, ou cesse a conversa com aquela pessoa, ou saia daquela situação. Tome uma atitude. Tome uma atitude. É isso que muita gente não faz. Quando a cobiça aparece na sua vida, ela não toma a atitude de fugir, de sair. As pessoas parecem que às vezes pensam que podem brincar com o pecado, que podem ficar ali flertando com ele, pensando assim: não, eu resisto a essa situação, eu sou forte, eu vou conseguir. Meu irmão, não existe isso. Jesus falou: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa natureza carnal é fraca. Em que sentido? Que nós podemos facilmente cair numa tentação. Por isso, nós não podemos, de maneira nenhuma, brincar com o pecado. Faça como José do Egito. No momento que a mulher tentou segurá-lo para ter relações com ele, ele fugiu, correu, fugiu daquela situação imediatamente porque ele sabia que aquilo ali poderia ser complicado para ele. Muita gente não faz isso. Prefere ficar brincando com o pecado. Meu irmão, o pecado, ele é algo sério. Para fechar esse ponto aqui, eu queria dizer isso. Sempre que você se vê numa situação de tentação, tentação é inevitável, mas você cair nela, é possível evitar. Se você tomar uma atitude, é como diz o ditado, você não pode evitar que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode evitar que ele faça um ninho. Então, quando você se sentir tentado, tome uma atitude de fugir daquilo. Não brinque. Não pense que você pode aguentar. Fuja, corra. Davi não fez isso. Ao invés disso, ele provavelmente ficou ali, admirando, olhando a mulher, e a cobiça, o que acontece? Ela vai aumentando. O desejo vai como se fosse um câncer, ele vai ali tomando conta do seu coração. Se você não o mata quando ele aparece. Ele vai atraindo cada vez mais. Atraindo e seduzindo. Irmãos, é como se fosse uma teia que vai envolvendo você, e quando de repente você observa, você não consegue sair, porque ela foi te envolvendo aos poucos, te amarrando, te acorrentando, e vai ficando tão forte, e aquilo vai ficando tão difícil, que a cobiça domina você. E quando isso acontece, é muito difícil. Foi o que aconteceu com Davi. Ele podia ter saído dali, ter ido fazer outra coisa, mas não, ele ficou ali admirando aquela mulher. E o que foi que ele fez no versículo 3? Mandou mensageiros que a trouxessem.
O que foi que aconteceu nesse momento aqui? Ele cedeu à cobiça. Ele foi vencido pelo desejo. Naquele momento ali, ele já pecou. A cobiça, como a gente leu lá em Tiago, uma vez consumada, dá a luz ao pecado. Por enquanto estava só na mente, só no coração. É aquele desejo por fazer o mal, por fazer algo que desagrada a Deus. Ele surge, domina o seu coração, te vence por dentro na batalha interior e você fica dominado. Uma vez que ele faz isso, ele te leva a tomar uma atitude exterior. Até esse momento ele só domina você por dentro, como fez com Davi. Davi, uma vez que foi dominado, mandou os mensageiros chamarem a mulher. Por quê? Porque ele estava agora sendo movido pela sua cobiça. Ele não mais agia na sua razão, no seu temor, pelo seu temor a Deus, baseado no temor. Não, agora era a cobiça que o estava controlando. E é isso que acontece com muita gente. Nesse processo todo que eu falei. Foi dominado pela cobiça. E aí ele manda chamar a mulher e ele concretiza fisicamente o que ele já tinha feito no coração. Que era, ele já tinha adulterado com ela no coração, mas ele concretiza isso fisicamente, porque o pecado ele não quer só dominar a sua mente e o seu coração, ele quer te levar a tomar atitudes de maneira prática. Ele escraviza você de tal maneira que te leva e te controla a fazer coisas, seja o que for, que desagrada a Deus. Foi isso que aconteceu com Davi. Ele chama a mulher e adultera com ela. E o pior, a mulher engravida, fica grávida. E a mulher era casada, esposa de Urias, o heteu. E aí, irmãos, acontece isso com Davi. E isso muitas vezes acontece com muitos de nós, seja qual for a situação, como eu falei. E aí agora, ele estava envolvido totalmente no pecado, já tinha caído no pecado, e agora tinha um problema para resolver. Ninguém sabia ainda do que ele tinha feito, só os mensageiros, né? E ele estava com um problema sério, tinha pecado, desagradado a Deus. Muitos crentes estão nessa situação. Cederam à cobiça, pecaram e estão num estado de desobediência a Deus. Num estado de pecado. O pecado está dominando a vida deles. E quando o pecado domina a vida de alguém, você deixa que ele te escravize, a única coisa que ele faz na sua vida, seja qual for o pecado, é destruir você. Ele não faz outra coisa, a única coisa que ele faz é destruir a sua vida. Até onde você deixar. Até o ponto em que você deixar. Enquanto ele estiver escravizando você, ele vai destruindo cada vez mais. É como alguém que está numa areia movediça e vai afundando cada vez mais até morrer. Espiritualmente, ficar completamente frio, afastado de Deus, dominado pela carne. Continuando aqui na nossa mensagem, o que foi que aconteceu depois? Nós vemos que depois de Davi ter pecado, viu que a mulher estava grávida, ele pensou, como é que eu vou resolver esse problema que o pecado trouxe? No versículo 8, nós vemos que ele mandou que fosse chamado Urias, lá da frente de batalha, para que Urias viesse para a casa dele e dormisse em casa com a sua mulher, tivesse relações com ela. Essa era a esperança de Davi. E assim, o marido Urias pensasse que o filho era dele, e assim Davi podia se safar de certa maneira das consequências do seu pecado. Veja que no versículo 8 diz assim: depois disse Davi a Urias, desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. O rei ainda mandou um presente, mandou ele ir para casa. Só que o que foi que Urias fez? Versículo 9. Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, não desceu para a sua casa,
fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Davi já estava começando a ficar desesperado, porque o homem não queria ir para casa. E ele estava com um problema sério, porque o homem ia descobrir que a sua mulher estava grávida e ia saber que o filho não era dele. E que situação ia ficar para o rei, porque o rei é quem tinha gerado aquele filho. Versículo 11, respondeu Urias a Davi: A arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Olha só, irmãos, o homem estava determinado a não ir para a casa dele. E ficou mais difícil ainda para Davi, porque o homem era um homem de caráter. Era um homem leal a Davi, leal ao exército, um homem honrado, ao ponto de se sentir mal em ficar na sua casa enquanto o exército estava lá lutando. Nesse momento ele manifesta mais caráter do que Davi, porque Davi estava em casa, no seu palácio, no conforto, e não estava nem aí para o seu exército que estava na guerra. E o homem estava muito mais preocupado com o exército do que ele. E isso piorou mais ainda a situação, porque Davi deve ter ficado pensando: como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver essa situação? E como é que eu vou fazer alguma coisa com um homem desse, um homem bom, um homem de caráter? Aí o que foi que Davi resolveu fazer, irmãos? E aí eu quero destacar esse ponto, versículo 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, que era o chefe lá do exército, e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: Ponde Urias na frente da maior força de peleja. Deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Veja só como é que é o pecado na vida de uma pessoa, irmãos. Como é que acontece o processo de destruição. Quando o pecado te domina e te escraviza e te leva a fazer uma coisa errada, se você é um servo de Deus, você não vai querer que ninguém saiba daquilo. Muitas vezes, para ninguém saber, você vai ter que cometer outros pecados. Muitas vezes uma mentira chama outra mentira, um engano chama outro engano, uma traição chama outra traição, uma desonestidade chama outra, um pecado sexual chama outro, um vício vai chamando outro, porque é como uma bola de neve, vai crescendo cada vez mais. À medida que você está escravizado daquilo, está com o coração endurecido, você vai perdendo a sensibilidade espiritual. Você vai deixando de se importar em pecar. E quando vai surgindo situações em que você se vê na necessidade de pecar para encobrir o que você fez, para que ninguém saiba, você não pensa duas vezes. Porque uma das coisas que as pessoas menos querem é que alguém descubra que ela está vivendo no pecado. Então ela faz de tudo para esconder. Mente, engana, trapaça, trai, faz qualquer coisa. Davi, no caso aqui, estava disposto a ir longe. Para manter o seu pecado em oculto, ele se dispôs a assassinar um soldado leal, fiel, de caráter, para poder tentar encobrir o seu pecado, para que não fosse descoberto. Veja o tamanho da destruição que o pecado faz na vida de uma pessoa. Começou com uma traição, já estava, aí depois passou para a mentira. Davi ficou mentindo para o homem, mandando ele ir para casa, usando de falsidade, de mentira, de engano. Fez outra pessoa pecar, o chefe do seu exército, colocando Urias na frente de batalha. Enviou a carta com a ordem da morte dele nas mãos do próprio Urias. Tinha perdido o temor totalmente, estava cego pelo pecado. E o seu soldado foi assassinado. Morreu por causa
do seu pecado. Davi já tinha cometido o pecado de cobiça da mulher do próximo, adultério, mentira e agora comete assassinato. Talvez uma coisa que ele nunca pensava em fazer. Aí você pode pensar, mas Davi não matou muitas pessoas, Davi matou numa guerra. Quando ele estava lutando ali na frente do exército de Deus contra os inimigos de Israel. É diferente. Outra coisa é você ordenar que alguém seja morto a sangue frio, uma pessoa inocente, para encobrir o seu pecado. E assim, irmãos, muitas pessoas estão dentro das igrejas até. Pessoas que estão vivendo em pecado, para que não sejam descobertas, mentem, enganam, são falsas, trapaceiam, às vezes tentam derrubar os outros para conseguir alguma coisa que ela quer. Cometem todo tipo de coisa errada, porque já estão vivendo no pecado, já perderam o temor, já não medem esforços para alcançar os seus objetivos. Seja ele qual for, às vezes é dinheiro, às vezes é poder, às vezes é fama, às vezes é sucesso, às vezes é satisfação sexual ou uma relação sexual ilícita. São coisas que a sua cobiça quer e ela já não mede mais esforços nenhum. Começa como Davi, aí caindo num abismo após o outro. Para finalizar, irmãos, eu gostaria de enfatizar o seguinte. No capítulo 12, nós vemos que aparece quem? O profeta Natã. Aparece para Davi. Olha como é que Deus é misericordioso. Eu quero terminar essa mensagem mostrando como Deus age para nos tirar dessa lama, quando a gente se envolve nessa teia do pecado e não consegue mais sair. Deus enviou um profeta para falar com Davi. Por meio da conversa com esse profeta, Davi percebeu o quanto ele tinha desagradado a Deus. Lá no versículo 27 diz assim: passado o luto, Davi mandou buscá-la, Batseba, e a trouxe para o palácio, tornou-se-lhe ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Essa é a grande questão de tudo, irmãos. O pecado é mal aos olhos do Senhor. Naquele momento, Davi estava tão cego que ele não percebia nem isso. E tem muita gente que está vivendo no pecado, e às vezes até dentro das igrejas, e não percebe isso. O quanto o seu pecado está desagradando a Deus. O quanto Deus está entristecido com ele. Porque o pecado é mal aos olhos do Senhor. Mas quando o profeta Natã fala com Davi, Davi ele cai em si. Cai em si, ele percebe, através de uma parábola que foi contada aqui, que eu não vou ler, senão vai demorar muito tempo. E aí Davi diz a Natã, no versículo 13, do capítulo 12. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Depois que Natã fala com ele e diz que ele era o homem que estava fazendo aquilo que ele conta na parábola, aquilo de errado, ele era o homem que tinha pecado contra o Senhor. Aí Davi, ouvindo aquela palavra do profeta de Deus, ele cai em si, ouve a voz de Deus, cai em si e diz: pequei contra o Senhor. O que significa isso? Naquele momento, Davi sentiu o peso do seu pecado, a dor do que ele fez diante de Deus, e naquele momento ele se arrependeu. Foi o momento em que o galo cantou, como aconteceu com Pedro, e ele caiu em si e percebeu o que tinha feito. Tem até um salmo, Salmo 51, que relata como é que Davi se sentiu. Salmo 32 também. E fala do quanto ele lamentou o seu pecado. O quanto ele se entristeceu quando ele percebeu o que ele tinha feito contra Deus. Porque não importa o pecado que a gente cometa. Obrigado.
a gente peca contra Deus. É contra Deus que a gente peca no final das contas. E aí disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. E essa não foi a única consequência do pecado de Davi. Eu vou ler aqui para você, só para você ter uma ideia. Natã tinha dito para ele antes, por causa do que ele fez, o que ia acontecer com ele. Não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Sabe quem foi que fez isso? O próprio filho de Davi, Absalão. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Meus irmãos, queria dizer o seguinte: quando acontecer isso com você, e você se vê dominado pelo pecado, mas de repente Deus falou ao teu coração de alguma maneira, e você percebeu o que você fez, em nome de Jesus, se arrependa. É a única maneira de quebrar esse ciclo vicioso de destruição do pecado, é o arrependimento. Se quebrante na presença de Deus, chore, gema na presença de Deus, sinta a dor do que você fez e clame por misericórdia e perdão. Tem gente que há muito tempo não sabe nem o que é isso. Peca, peca, peca e peca. E não está nem aí. E Deus está falando dia após dia. E nada de arrependimento, nada de quebrantamento, nada de mudança. E aí o pecado vai tomando de conta cada vez mais. Seja como Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus por causa disso. Porque ele, quando pecava, ele reconhecia o seu pecado, se arrependia, se quebrantava e se voltava para Deus. É isso que nós precisamos fazer. Sempre que você perceber que você pecou, que você desagradou a Deus de alguma maneira, nem que tenha sido só em pensamento, você tenha deixado a cobiça dominar o seu coração e você nem concretizou ainda numa atitude o pecado, mas peça perdão, se arrependa, se humilhe na presença de Deus, clame por misericórdia. E Deus diz: nós podemos nos chegar ao trono da graça e achar misericórdia e graça na presença do Senhor, mas clame, se arrependa, não deixe o pecado te escravizar. Se você é filho de Deus, você foi chamado para ser santo. Não mais para servir o pecado, mas para servir a Deus em santidade. Então odeie o pecado, abomine o pecado, fuja dele. E quando você se vê envolvido nele, se quebrante e se arrependa. Agora saiba o seguinte: muitas vezes o pecado vai trazer consequências na sua vida. Deus vai te perdoar, mas às vezes traz consequências pesadas. Às vezes destrói a sua vida, sua reputação, destrói sua família, você perde emprego, destrói sua vida ministerial, derruba você na lama. Para você se erguer é difícil. Muitas pessoas vão blasfemar de Deus por sua causa, se vier a público. Coisas terríveis podem acontecer. Mas Deus vai te perdoar e vai estar contigo e vai te dar uma nova chance de você se reerguer, se levantar e continuar na presença de Deus. Se você se arrepender, como fez Davi, reconhecer seu pecado e se voltar para Deus. E não deixar que o pecado complete o seu ciclo de destruição.
Porque o ciclo de destruição final do pecado é morte espiritual. Mas eu tenho certeza que se você é um crente, nascido de novo, um filho de Deus, você não vai chegar a esse ponto. Porque só chega a esse ponto quem nunca nasceu de novo. Que vive no pecado, vai estar sempre escravo do pecado e no final das contas vai ser condenado ao inferno, porque nunca se arrependeu. Então que Deus nos abençoe e nos ajude a vencer essa guerra todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Antes de finalizar, deixa eu dar aqui alguns avisos. Terça-feira, culto de oração online pelo Google Meet. O link é colocado no grupo de Zap da igreja. Se você é da igreja e não está no grupo ainda, então entre no grupo para você ficar sabendo e ver as coisas que estão acontecendo. E quando o link for colocado lá, você poder participar do culto de oração terça-feira às 19 horas, de maneira online ainda. Porque o decreto foi renovado mais uma vez. Imaginávamos que isso ia acontecer devido à situação. E, infelizmente, ainda vamos passar um tempo dessa maneira online. Quinta-feira, culto de oração, transmitido aqui da igreja às 7 horas, ou culto de doutrina, às 7 horas, transmitido pela página PIB Maracanã no Face, assim como é hoje aqui no domingo. E uma novidade, nós estamos voltando com as aulas da Escola Bíblica Dominical. As aulas de adulto já estão sendo realizadas no sábado à noite, às 19 horas. Ontem a gente já teve uma aula. Muitas pessoas estiveram, creio, eu sou suspeito para falar porque eu estava dando a aula, né, mas acredito que tenha sido edificante, para a glória de Deus. E nós vamos continuar tendo. Próximo sábado, vamos ter aula de novo às 7 horas. E as demais salas também, os irmãos já estão se organizando para voltarem às aulas de EBD de maneira online, enquanto a gente não volta presencial. Então, fique atento. Vai ser colocado no grupo as orientações sobre o dia e hora de como vai ser a sua aula. Não deixe de participar, irmãos. É muito importante que a gente continue aprendendo de Deus. Eu senti falta de alguns irmãos, fiquei muito feliz porque tinha muita gente, acho que tinha umas 18 pessoas conectadas, mais algumas pessoas assistindo em duplas, devia ter mais de 20 pessoas, glória a Deus por isso, mas mesmo assim senti falta de alguns irmãos que não participaram, mas fique atento para a gente poder participar, amém? No mais, creio que é só isso. Vamos orar finalizando o culto. Amém? Senhor, nós queremos louvar e agradecer a Ti por este culto, por essa oportunidade de adorar o Teu nome. Ó Deus amado, muito obrigado pelo momento de adoração, pela pregação da Tua palavra. Ó Deus, fica conosco, Senhor, nos abençoa, nos dá sabedoria, força, discernimento espiritual para vencer o pecado, para andar em santidade na Tua presença, agradar ao Senhor. Ó Deus, nos abençoa, nos ajuda, nos ilumina. Abençoa o teu povo, anima os desanimados, fortalece os fracos, cura os doentes, visita aqueles que estão com problemas no lar, na família e restaura. Abençoa o pastor, a sua família, abençoa os diáconos, os líderes da igreja, todos os irmãos da nossa igreja. Fortalece cada um na fé, enche com o teu espírito, santifica cada vez mais, que cada um cresça na graça e no conhecimento do Senhor e tenha uma vida avivada na tua presença. Deus, abençoa aqueles irmãos que estão doentes de Covid, internados, como o pastor Balbino, missionário André, que o Senhor os visite, os cure, restaure a vida deles, dos teus servos, Senhor, em nome de Jesus, e de todos aqueles teus servos que estão doentes, precisando de restauração. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja, abençoa o teu povo, nos protege dessa doença, de todo mal, continua conosco. É o que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe poderosamente
Que a graça e a paz esteja com todos. Amém.